pesquisas, percebemos o ranking do Brasil, já podemos perceber o quanto o Brasil já avançou em publicações, né, que sejam realmente comprovadas. E hoje, a nossa aula, nós vamos tratar um pouquinho das informações disponíveis para as nossas produções acadêmicas, né? E uma das características das nossas produções acadêmicas que não podem ficar de fora é a revisão teórica. Então, eu já consegui fazer o meu tema, já destaquei qual é o meu objetivo que eu quero para aquele trabalho acadêmico, para um artigo, enfim. Eu vou precisar daqueles autores para agora eu fazer essa revisão teórica, né, que é a parte do projeto que apresenta como uma breve revisão. Então, eu vou em busca de mais fontes para que eu possa fazer uma revisão, um apanhado geral de tudo aquilo que eu pretendo destacar no meu trabalho acadêmico. Isso é a revisão teórica. Isso é importante nos nossos trabalhos, porque nós vamos precisar trilhar esse caminho com essa teoria, fazendo sempre essa revisão. Percebemos aquilo que é excesso, aquilo que está exagerado, e tirar e colocar aquilo que é mais essencial. Como fazer uma revisão teórica, né? Então, nós temos aqui, primeiro a gente vai em busca das sugestões de tópicos, nós vamos perceber aquilo, quando a gente fala que é aquilo que é excesso, exagero, é porque se a gente for atirando para todos os lados, termina que o nosso trabalho acadêmico, o nosso artigo, ele perca a linha de pensamento ao qual nós queremos trilhar. Então, a partir daqui, que eu já fui atrás dos autores, já percebi qual é o meu tema, já sei qual é mais ou menos o caminho que eu vou trilhar, eu vou começar a me perguntar as consequências daquele trabalho, por que eu quis trabalhar aquele tema, quais são as qualidades, o que vai dar impacto na minha comunidade, o que vai ser importante, perceber quais são os exemplos que eu posso citar também, sem usar muito o achismo, sem usar de forma nenhuma, na verdade, o achismo, e vamos perceber como aquele trabalho científico, para nós, ele vai se classificar dentro da nossa comunidade escolar, ou da comunidade ao qual nós estamos inseridos. As boas práticas científicas nas diversas etapas de uma pesquisa. Então, nós já percebemos que é muito importante, e nós, professores, educadores, somos eternos pesquisadores. Vamos findar a nossa carreira sendo pesquisador. Primeiro é que a gente precisa ter esse bom senso, né, para escolher uma temática que realmente eu tenha campo para atuar e que realmente eu tenha autores que vai contemplar aquela temática. Tenho que ser muito rigorosa, criteriosa, honesta com o texto, com aquilo que eu estou querendo abordar. Registrar e armazenar os dados corretamente. A minha coleta de dados é muito importante para que esse trabalho realmente ele seja armazenado de forma adequada. E interpretar os resultados. Aquilo que eu fui atrás da coleta de dados, eu preciso interpretar com toda a verdade. Um trabalho científico, a verdade ela deve ser prezada como ápice, porque senão ele se torna inaplicável, né? A objetividade, né? Nós já falamos da honestidade, nós precisamos ser muito objetivos naquilo que nós queremos. Se eu vou trabalhar música na educação infantil, eu preciso ser muito objetiva para saber que impacto a música vai ter lá no ensino-aprendizagem da educação infantil. Os autores dos artigos devem somente colaborar com a efetivação da nossa pesquisa. Então, assim, eu tenho que ser fidedigna à minha coleta de dados, me embasar, sim, nos autores, mas sendo fiel à minha coleta de dados, aos quais eu coletei dentro da comunidade, ao qual eu estou fazendo o meu trabalho científico. Planejamento e desenvolvimento da pesquisa. O que é importante para mim fazer um bom trabalho científico, um bom trabalho acadêmico? Primeiro é que eu preciso registrar dados. Eu preciso conhecer profundamente o conteúdo ao qual eu estou querendo trabalhar aquela temática, para assim eu ir atrás
desse registro de dados, e aí eu posso utilizar de diversas formas a coleta de dados. Se eu estou trabalhando a dificuldade de crianças do 3º ano do ensino fundamental em aprender a ler e escrever, eu preciso ir atrás desses registros de dados, por que eles não conseguem aprender e fazer os meus gráficos sendo verdadeiro e fiel à coleta de dados. Tratamento de imagens, né? As imagens, elas devem ser publicadas, mas de forma criteriosa. Como assim? Ampliadas ou reduzidas a partir do seu original. A gente vai perceber, ao longo de toda a disciplina, de toda a aula, que o nosso trabalho de cunho científico, ele precisa ser muito verdadeiro. E o desenvolvimento da pesquisa. Primeiramente, que ela obtém de uma parte criteriosa, que é o nosso sigilo. Então, em cada material coletado, eu preciso ter sigilo para também até não expor a vida das pessoas às quais nós estamos trabalhando, da comunidade ao qual nós estamos coletando o material. Conflitos de interesse, né? Elas representam justamente a parte ao quais nós, pesquisadores, professores, estamos preocupados com situação A ou B e vamos tentar solucionar de cunho cientificamente comprovado, né? Então, alguém pode até nos dizer que fórmula A é bom para aluno aprender a ler e escrever, mas na prática possa ser que ela não surta esse efeito tão esperado. Então, nosso estudo vai ser a partir desses conflitos. O meu interesse de fazer o meu aluno aprender, com esse conflito das pessoas me dizer formulazinhas e eu ir na prática e não conseguir, aí eu vou estudar e fazer o meu trabalho de cunho científico, assim, comprovar com a verdade científica se realmente aquela formulazinha surte ou não o efeito desejado. E a divulgação, né? Por isso que é importante a gente fazer o filtro para não se ter plágio. A citação, por exemplo, a divulgação, a gente vai perceber que quando a gente vai publicar o nosso trabalho, vai tornar público o nosso trabalho, vai apresentar o nosso trabalho para a comunidade, para a sociedade, publicar na internet, registrar no cartório, a gente tem que ter sido muito fiel a cada citação, dizer qual foi o autor que falou aquilo ali com toda a verdade, para evitar o plágio. Por quê? O plágio consiste em dizer que eu não sou a autora do projeto A, porque eu peguei a citação de autor tal e coloquei como se fosse a minha fala. Então, eu preciso ser muito verdadeira, muito fiel naquilo que eu quero fazer, para que assim eu possa divulgar, de fato, essa pesquisa, né? E o autoplágio, né? Que são textos já publicados, como nós já falamos, né? E pelo mesmo autor, sem as devidas referências a trabalhos anteriores. Então, tudo que eu colocar no meu trabalho, que eu peguei de alguém, eu preciso citá-lo lá nas referências para que isso não se torne plágio ou um autoplágio, né? Me colocar na condição de produtor daquela fala, daquela citação, sendo que ela tem um outro dono. Violação grave de boas práticas científicas, né? O que constitui isso, essas violações graves dessas boas práticas? A falta de registro inadequado. Quando a gente fala da verdade do trabalho científico, é muito importante que a gente registre adequadamente esses dados, essa coleta de dados, e seja fiel, fidedignamente a cada registro feito. Criação de dados ou apresentação de dados a partir de procedimentos realizados que não foram experimentados. Olha o senso comum, o tanto que é importante a gente perceber as características do senso comum para a gente não aplicar nos nossos trabalhos de cunho científico, né? Alteração ou tratamento indevido de dados. Às vezes a gente percebeu que a gente fez uma pesquisa e que ela vai sair com dados negativos. Não era o dado que eu esperava de ensino-aprendizagem, por exemplo. Aí eu vou lá, falsifico os dados para dar uma subidinha na tabela, nos gráficos. E isso eu estou fazendo uma alteração indevida nos dados obtidos. Ocultação dos resultados, quando eu percebo que o trabalho ele não foi para esse lado tão positivo ao qual eu esperava, eu vou lá e oculto os dados, camuflo, para que as pessoas não percebam aquela dura realidade, né? Divulgar
resultados ou ideias já publicadas na literatura. Né? Nós percebemos que o Brasil tem avançado bastante nas publicações. Então, assim, às vezes, a gente quer divulgar uma coisa que não é nossa, e isso a gente está percebendo que é uma violação grave, ou mesmo o uso de plágio, isto é, publicar algo que não é meu, que não foi eu que fiz, só redigi da minha forma, e aí eu publico como se eu fosse a autora daquilo. Então, isso são as violações graves que nós devemos abolir das nossas práticas, do nosso trabalho científico, né? E a utilização de dados expressos em documentos sigilosos pelos pesquisadores. Né? Por quê? Porque a gente precisa ter sigilo para não expor a vida das pessoas. Muitas vezes nós estamos falando de um conteúdo de violência sexual, por exemplo. Eu não posso expor as pessoas, mas fazer personagens acontecerem dentro do meu trabalho científico. Distorção e infidelidade, ou ser tendencioso à menção. Eu estou trabalhando a música e eu gosto muito de música, então eu quero porque quero que a música surta efeito no ensino-aprendizagem, sendo que naquela sala de aula ao qual fiz a pesquisa, ela não surtiu esse efeito tão desejado. Então, eu sou tendenciosa a fazer isso e camuflar a verdade do meu trabalho científico. E nós vamos perceber também, ainda aqui na aula, os métodos e técnicas de pesquisa. É muito importante que a gente tenha uma metodologia que a gente deseja alcançar, porque se a gente não trilhar esse caminho de escolher as nossas técnicas de pesquisa, a gente corre o risco de fazer um trabalho muito aberto e o objetivo não será alcançado. Com essas escolhas, a gente pode perceber, né, que o objetivo da pesquisa, a sua classificação, ele ficará muito mais fácil a escolha do objeto de estudo. Né? As técnicas também, elas podem ajudar, contribuir bastante para o efetivo, para que aquele trabalho científico ele tenha um cunho efetivo de qualidade quanto à análise de dados. Os métodos de tipos de pesquisa. Né? Geralmente, hoje, nós temos esses dois tipos, que é o quantitativo, que vai me dar a ideia de quantidade, de estatística, de gráficos, de dados numéricos. E o qualitativo. O qualitativo, ele vai se tratar justamente da qualidade do meu trabalho. Aquilo que realmente é interessante na minha coleta de dados, a qualidade do meu trabalho. Então, os dois, eles caminham em parceria. Quantitativo, eu vou usar quanto ao uso da coleta de dados e a qualidade do meu trabalho para analisar o problema que realmente eu estou querendo trabalhar. Nós temos os métodos científicos, né? Que é o dedutivo, que ele é mais racional, racionalista. O indutivo, que ele é empirista, vem muito da teoria. O hipotético dedutivo, que é desse autor Popper, ele é insuficiente para explicar um fenômeno, quando surge um problema. O dialético, que é de Hegel, empregado nas pesquisas qualitativas, né, quando se tem muita qualidade nos trabalhos, nós vamos usar esse método dialético, que é muito do contexto social, mas exige muita leitura também nossa. E o fenomenológico de Husserl, empregado em pesquisas qualitativas, não é dedutivo e nem dedutivo, ele fica aí meio que na descrição, ele é mais descritivo, descrever o problema que está acontecendo para que aconteça realmente esse trabalho de qualidade de cunho científico. E essa foi a nossa aula de hoje.